Salmo primeiro, que diz assim: a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Uma passagem bem conhecida dos irmãos, né? Primeiramente, quero desejar uma boa noite e a paz do Senhor a todos. Esse Salmo primeiro, ele nos chama a atenção que ele fala de duas classes de pessoas, por assim dizer. Ele fala daqueles que temem ao Senhor, né, que tem muitas coisas boas, né, tudo o que fazem prosperam e ainda têm a salvação em Cristo Jesus. Mas também fala daquele que sempre está na mesa dos escarnecedores, né, ou seja, ele está sempre tendo prazer, por assim dizer, em escarnecer de tudo que Deus faz. Em tudo que Deus faz para ele não é bom. Tudo que Deus diz para não se fazer, ele acha como proibição errada. Então vemos que essas pessoas que não temem ao Senhor, geralmente elas acham que as proibições do Senhor, seus mandamentos, seus princípios, quando ele ordena e diz para não ser feito, elas acham que isso é errado, que Deus está privando a elas, né, de fazer o que é bom, entre aspas, o que agrada à carne, mas não o espírito. Ou seja, elas acham que Deus não quer que sejam felizes, o que é exatamente o contrário. Ele quer que sejam felizes e que vivam muitos anos sobre a face da terra e prosperando em tudo. Há alguns que dizem que o justo sempre está passando por dificuldades e perseguições, e que lógica tem nisso. A diferença está é que ele não olha para a felicidade desse mundo, mas para a felicidade dos céus. Ele não olha para as riquezas desse mundo, mas para as riquezas do céu. Ele pode até ser muito rico no mundo, né, mas quando ele teme ao Senhor, ele já é rico para com Deus e rico no céu. E há muitos que são ricos no mundo. Tem muitos e muitas posses, mas quando morrerem serão pobres, porque não levarão nada consigo, que são pobres para com Deus no céu. Vejam a diferença. Então vejam que esse Salmo primeiro, ele nos fala de uma escolha. Qual é a tua escolha? Né? A quem você serve? Quando a palavra nos diz ímpios e pecadores, ímpio é aquele que não teme ao Senhor. Pecadores, aqueles que pecam com uma lei tão grande, que acham que o que fazem é certo. E o que é certo, que Deus se agrada, é errado. Isso se chama ímpios, né? As pessoas que não temem ao Senhor realmente. Então, a pergunta que eu te faço nessa noite, né? A pergunta que eu te faço: qual desses dois grupos você pertence? A qual deles, né, você pode se identificar? Aquele que teme ao Senhor, que não se escarnece do seu evangelho, aquele que quando nas rodas de amigos a palavra de Deus é denegrida, ele não participa, mas sim ou sai de perto, ou fica longe, né? Ou seja, não diz nada, não sendo conivente com aquilo, mas se puder se retirar do meio, é melhor, porque ele não se assenta na roda dos escarnecedores, a palavra nos diz. Ele é um bem-aventurado, né? O varão que é bem-aventurado. Essa escolha que eu te faço, a pergunta diretamente. Escolha servir a Jesus, porque quando ele vier, no dia do juízo, como a palavra diz, você que não tem Jesus, não serve a Deus, infelizmente, se você não teme a ele, você perecerá. Amém? Vamos orar. Pai
Pai querido, Pai amado, obrigado por mais essa palavra rápida que o Senhor pôs em nossa mente e em nosso coração. Abençoe essa pessoa que está assistindo, o seu lar, a sua vida, para que ela venha tomar essa decisão hoje, enquanto há tempo. Para que quando o Senhor vier, ache-a servindo. Para quando o Senhor voltar, o qual não sabemos o dia e nem a hora, mas temos que estar preparados para esse dia. Se um dia nosso corpo se deitar, que possamos ter sempre a garantia que iremos morar com o Senhor no céu. Abençoe esse lar, essa vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Que Deus...